Eu sou novo aqui, e imaginei que vocês gostariam de ouvir a experiência que eu tive quando criança. Seja eu. 3 anos de idade. Minha família se muda para a casa dos meus avós, em Dallas, Fort Worth, Texas. Porque meu pai perdeu o emprego e precisava de um tempo para conseguir um novo. Eu adorava a casa da vovó, mas nunca tinha ficado mais de 1 ou 2 semanas de uma vez lá. Eu fico animado, porque agora eu vou poder dormir no meu próprio quarto pela primeira vez. A gente era pobre. Eu vou dormir sozinho porque a casa da minha avó é gigantesca, e o meu irmão bebê tá doente o tempo todo e acorda todo mundo de noite, e minha mãe fica preocupada. Eu fico num quarto acima da garagem, maneiro. Eu consigo ver os inúmeros lagartos que moram no terraço da vovó daqui. A casa da minha avó era a única que tinha lagartos, ainda mais a única que tinha centenas deles. E a gente costumava achar sapos mortos na piscina, ou na rua logo em frente. Eu dou uma espiada e vejo os lagartos, e logo vou dormir, sabendo que vai ser divertido ficar aqui na vovó. Eu acordo no meio da noite, porque escuto umas batidinhas. Eu sento na cama rápido, e vejo sombras na parede. Eu olho em direção à minha luz noturna, aquelas de criança que iluminam o quarto e projetam um monte de estrelas e planetas e tudo mais. E vejo uma coisa que parece um goblin baixinho, enrugado e roxo, vestindo trapos, com olhos amarelados que nem uma lâmpada. E estava dançando em volta da luz. Parecia que estava fazendo sapateado, e sacudindo os braços. Maneiro.jpg. Oi. Eu falo. O corno para de dançar e olha direto para mim, com aqueles olhos brilhantes. Eu levanto, para dançar junto com ele. Não. Fica na cama. Ele fala. A voz dele era bem fina, mas era assertiva. Então eu fico na cama, olhando para ele. Qual o seu nome? Eu pergunto. Beskin. É pronunciado Beskin. O Beskin é como eu de 3 anos soletrava. Beskin. Eu falo de volta. Sim. Qual o seu nome? Meu nome é Anão. Sim, eu era um garoto muito burro. Ele começa a rir, a bater palmas e pular. O que iria aterrorizar qualquer um com noção de mundo. Mas aquilo me fez rir e eu bati palmas de volta, porque era criança. Ele para de bater palmas, fica quieto, e nós só ficamos lá encarando um ao outro por um tempo. Eu estava fascinado, ou talvez hipnotizado, durante tudo aquilo. Eu tenho uma pergunta para você, Anão. Ele disse de repente, quebrando o silêncio. O jogo começa a ponto e ri-se. Qual pergunta? Onde que fica a carne no camelo? What the funk? Confuso, eu começo a pensar em camelôs, e o que eles são, e qual a característica principal deles. Na corcunda. Ele riu um pouco. Não, seu bobo, lá fica a água. A carne fica nas pernas. Nas grandes pernas carnudas que seguram a corcunda. E aí o corno começa a rir como se ele fosse o maior comediante do século. E eu rio também, porque eu sou criança. Nós paramos de rir, e ele pergunta. Você conhece a Lindsay? Ele fala o nome da minha mãe, que eu troquei aqui na história por motivos óbvios. Conheço, é a minha mãe. Ela tá dormindo. Eu aponto para a direção do quarto da minha mãe. Eu costumava ver a sua mamãe. Ele diz, com uma risadinha no final. A minha mãe cresceu nessa casa. De repente, o vento abre as cortinas da minha janela. O que era estranho, já que elas já deviam estar abertas antes. E a janela estava fechada. A Beskin olha para ela, e o rosto dele muda, de feliz para preocupado. Ele começa a falar rimando,
Como se fosse o Dr. Seuss, de como ele tem que ir embora agora, e como queria ficar e falar sobre o mundo. Provavelmente eu não me lembro de muita coisa porque o estado de transe que eu entrei é indescritível enquanto eu observei ele. Ele, de costas, pisa na borda da janela. E continua fazendo contato visual e falando. Os olhos brilhantes dele são bem calmantes. Você já viu 2 gotas de água se tocando? Foi isso que parecia quando o pé dele tocou a janela. Como água se misturando. Ele continuou se movendo para trás, com a voz ficando cada vez mais distante, enquanto ele se misturava com a janela. Em pouco tempo, só sobraram os olhos dele, e o vento parou. Eu fiquei olhando os olhos dele sumindo por alguns segundos, e tudo mudou, do escuro da noite até a luz da manhã, naquele espaço de tempo. Eu sou atingido por um cansaço tremendo. E minha mãe entra no quarto. Café da manhã.mp3. Eu tô cansado, mãe. Eu conto pra ela sobre o Abeskin, e falo que ele é tipo o meu monstro, do Monstros S.A. Eu era obcecado com aquele filme na época. Eu acabo não contando a parte dele ver a minha mãe. Eu senti que ele confiou em mim com aquela informação e seria errado contar. Nós deixamos passar como nada mais que um sonho de uma criança com uma imaginação fértil, e eu vou comer. Passando 8 anos. Seja eu, o mais velho de 5 crianças. Visitando a casa da vovó na nossa viagem de verão. Eu não tinha pensado no Abeskin por pelo menos uns 5 anos. Sentados na mesa, pro café da manhã em família. Tem algo faltando. Nós percebemos que minha irmã, Bailey, de 3 anos, não está aqui. Deve estar ainda na cama. Normalmente ela acorda com a minha outra irmã de 5 anos, que divide o quarto com ela. Mas a irmã estava tendo pesadelos, então dormiu com meus pais naquela noite. Minha mãe vai acordar a Bailey. E sai do quarto dela, pálida como um fantasma. Todos nós olhamos para ela em silêncio. A Bailey está bem? Meu pai pergunta. Minha mãe faz um sim com a cabeça. Ela está bem. Mas ela está muito cansada para descer, porque ela ficou a noite toda brincando com o dançarino. Quando minha mãe diz isso, ela faz contato visual comigo de cima das escadas. Ai caralho. Eu provavelmente fiquei pálido também. E aí eu lembrei de tudo. O resto do dia foi bem estranho, e eu evitei ir naquele quarto pelo resto da viagem. Alguns detalhes da história que não cabem muito bem na forma de narrativa. Eu descobri, perguntando para minha avó, que o quarto pertencia à irmã da minha mãe. E que minha mãe e ela dividiam o quarto, até que elas passaram a se odiarem, como disse. Ela e minha mãe sempre tiveram uma relação complicada, por falta de palavra melhor. Eu descobri mais tarde, em uma conversa mais desagradável, que a tal irmã abusou dela por um tempo, naquele quarto, até que eles pararam de dividir quartos. Nesse ponto, o Abeskin começou a aparecer menos bonzinho. Desde esses eventos, meus avós se mudaram para Utah, e, por uns motivos, nós fomos morar com eles de novo. A melhor amiga da minha mãe, que eu vou chamar de Sheila, é meio que uma psíquica esquisita. Uma vez ela veio visitar a nossa casa, e parecia tensa ao falar com meus avós. Quando eles saíram da casa, ela me puxou e me disse que tem algo preso atrás do pescoço do seu avô. Está comendo a energia dele. Quando ela disse isso eu fiquei me cagando e contei para ela a história toda. Ela me disse que a criatura estava grudada no meu avô, e ela me deu um pedaço de madeira para queimar, para exorcizar aquilo dele. Mas acabou que eu nunca fiz nada disso, haha. Também, eu falei com a minha irmã sobre a experiência dela, e ela me contou que o vento acordou ela do meio da noite, e quando ela se virou, ela viu ele dançando. Ela começou a dançar também, e parecia que o carinha não podia parar de dançar enquanto ela continuava. Ele estava rindo, e imitando os movimentos dela, mas nunca falou nada.
Eventualmente, ela ficou cansada e apagou no chão, onde minha mãe a encontrou. Seja eu. Morando com os avós, tipo 1 ano e meio atrás. Não muito tempo depois da conversa com a Sheila. Assistindo qualquer coisa na televisão com meu pai, no porão. Escuto batidas vindo de cima. Meu pai pausa o programa. Vai lá ver o que é não. Eu subo as escadas. E não conseguia ver nenhuma luz acesa lá em cima. Bangui bangui. Eu ando mais, até que consigo ver da escada o resto da casa. Da cozinha, aparece meu avô de pijama. Esse velho tá na porra de um patinete? Ele tá num patinete. E são 2 da manhã. Ele meio que tenta fazer uma manobra radical ou sei lá e erra. E faz contato visual comigo. Ele congela. Sai de cima. Olha pra mim por uns 10 frames. E joga o patinete no chão violentamente. E vai pisoteando o chão até o quarto dele. Olhando pra mim o maior tempo possível. E bate a porta. Fim da cena. Eu desço as escadas e falo pra ele despausar o programa. O que era? Era só o vovô. Ah, Desde então, nós nos mudamos da casa dos meus avós, mas moramos perto, porque os dois sempre estão doentes. E não importa o tratamento, algo novo sempre aparece. Eles se sentem melhor conosco perto por isso. Eu sei que esse tipo de coisa é de se esperar aos 70 anos, mas outra informação que eu consegui da minha mãe é que meu avô era super feliz e social, e maravilhoso com todo mundo, até uns 30 anos. Ele foi diagnosticado com uma doença, o que queria dizer que ele não podia comer muitas comidas que ele adorava, praticar esportes, acampar, nem fazer quase nada que deixava ele feliz. Depois disso, ele ficou rabugento e meio sinistro. A Sheila me pergunta de vez em quando sobre o Abeskin. Ela me contou que eu não devia falar o nome dele, porque isso dá poder a ele. Mas uma parte de mim se sente seguro dele. Mas não posso dizer o mesmo para o meu avô. Eu sei que o primeiro encontro foi muito vívido para uma memória de alguém tão novo. E é porque elas são. Elas estão costuradas na minha mente, que nem um filme que eu posso tocar quando quiser. Eu vou tentar responder umas perguntas ou esclarecer as coisas amanhã, mas tenho que dormir agora porque já são quase 5 da manhã aqui.